Mônica, a campanha ainda nem começou e a gente já vê um pouco do tom, né? Já vai dando a tônica do que deve ser daqui até outubro, né? Com ataques tão graves quanto esses feitos aí pelo presidente Lula ou até mais graves ainda. Onde é que a gente passa a risca, Mônica? O que é considerado discurso de ódio? Discurso de ódio é uma expressão mais ou menos recente, né, que se começou a usar aqui no Brasil, no universo político, mais recentemente, até tem a ver até com a própria campanha de Jair Bolsonaro, aquela história de gabinete de ódio, fake news, manipulação de informações. Então a ideia e aquelas histórias mais agressivas, né, de fuzilar, a petralhada, criou-se esse conceito, né? É muito difícil você definir aonde começa o discurso de ódio, onde termina, o que é ofensa pessoal, o que é uma qualificação, o que é uma agressão verbal e o que é discurso de ódio. Então, assim, claro que isso que o Lula falou, para citar um clássico dos meus tempos de faculdade, né, não dá para dizer que são fragmentos de um discurso amoroso, né? Não são declarações de amor. Né? São acusações pesadas, mas que entram aí, são mais adjetivações dentro do processo político. Né? Você qualificar um adversário de fascista ou de genocida, negacionista, desumano, faz parte do jogo político. É claro que o presidente Jair Bolsonaro poderia processar o Lula na justiça comum por crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, tudo isso está valendo. O candidato a presidente da República não tem o direito de ofender adversários. Né? Mas o presidente da República também, o Jair Bolsonaro, também já disse que o Lula é o mentor da morte do Celso Daniel, ou seja, acusou o Lula de ser homicida, de ser assassino, porque quem planeja um homicídio é um homicida. Né? Disse que o Lula e o Alckmin são criminosos, que o Lula é o ladrão de 9 dedos. Então, tem tiro trocado aí nessa história toda. Claro que o ideal não seria isso, né? Claro que isso não é bom. Isso acrescenta muito pouco, porque xingar, todo mundo sabe xingar, né? A gente que é xingado, às vezes, nas redes sociais, eu também sei falar palavrão, evito, pelo menos nas redes sociais e, obviamente, aqui na televisão. Então, um xingar o outro acrescenta muito pouco. Claro que algumas dessas ofensas embutem uma ideia política, um discurso político. Falar do negacionismo, foi muito falado na época lá da pandemia, né, no período mais forte da pandemia, fascista, genocida, ou da parte de Bolsonaro para o Lula, de ladrão, que aí remete a toda a história da Lava Jato. Isso tem um componente político. Mas isso também não é o melhor para se fazer campanha. Né? Vamos discutir agora. Isso faz parte do jogo político. Quando você acusa um adversário de ser fascista, você está recuperando uma ideia histórica, um processo histórico, um momento da humanidade, particularmente do século XX. É do jogo. Agora, Bolsonaro pode processar o Lula, e aí o caminho melhor, nesse caso específico, seria a justiça comum. Um poderia processar o outro, acusou de ser homicida, enfim. Esse é o processo normal. Agora, é do jogo da campanha eleitoral. Enfim, mas fica aí essa dúvida. O discurso de ódio é uma caracterização mais recente na política brasileira, pelo menos com esse nome, com essa qualificação. Mas também é o seguinte, isso é do jogo eleitoral também. Né? A campanha do Lula estava mais ativa na justiça eleitoral, apresentando mais acusações contra o Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro foi reagir. Né? Isso também é do jogo, isso gera notícias, gera discussão e gera algum constrangimento, em tese, para o adversário. É do jogo político. E a campanha, na prática, já começou, né? Com vocês.